se colocar em pé. Estaremos lendo a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16, versículo 13, até o versículo 19. Mateus 16, 13 ao 19. Tinha igreja para ler? Vamos lá, irmãos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, outros profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Amém. Podemos prosseguir com a nossa irmã Sueli. Amém, Senhor. Pode sentar os irmãos. Jesus interrompe os seus discípulos, perguntando-lhes como estava sendo visto pelas pessoas e quem as pessoas estavam pensando ser ele, Jesus. Os discípulos de Jesus começaram a apresentar nomes dados a Jesus. As pessoas estavam vendo em Jesus características de um homem muito importante. Estavam olhando para Jesus e vendo que Jesus tinha traços de profeta, e estavam olhando para Jesus e dizendo que Jesus poderia ser Elias, Jeremias, João Batista ou dois profetas. As pessoas estavam trocando o nome de Jesus, dando o nome de acordo com a sua aparência, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de falar. E nós encontramos na Bíblia Deus trocando nomes de muitas pessoas. No início de tudo, Deus deu nome ao primeiro homem e à primeira mulher, Adão, Eva, e depois passou a responsabilidade para que o homem, eu acredito que o casal, que desse nome aos animais, e Deus confiou essa responsabilidade ao homem. Então, Adão deu nome aos animais e colocou nomes em todos os animais, talvez pela forma, pela maneira dos animais serem, ele foi colocando os nomes. Nós encontramos na palavra de Deus, Deus mudando o nome de Abrão para Abraão. Gênesis 17, versículo 5. Mudou o nome de Abrão para Abraão.
pai de uma grande nação. E ele não era muito novo, já tinha quase 100 anos, 99, é isso? Deus muda o nome de Adão. Sara também, velha, Deus muda o nome de Sarai para Sara, princesa. E ela deve ter ficado muito feliz com isso. Princesa, que geraria um filho da promessa para abençoar toda a humanidade através de Abraão e de Sara. Então Deus mudou o nome de algumas pessoas para mostrar a mudança de vida dessas pessoas, para mudar o nome das pessoas, para que essas pessoas agora pudessem assumir um compromisso e que esses nomes mudados pudessem significar que essas pessoas eram de Deus. Quando nós compramos alguma coisa, principalmente os fazendeiros aí compram animais, eles colocam nomes dos animais, pertencem a eles. Os senhores colocavam nomes dos escravos, porque os escravos eram propriedade dos seus senhores. Nós encontramos também que os reis pagãos, as nações pagãs, trocavam o nome das pessoas, conforme colocou em Israel, Amazias, Azarias, Daniel, Beltesazar, Daniel, colocou o nome de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque esses homens eram formosos e tinham alguma semelhança na visão do rei da Babilônia de que esses homens tinham alguma aparência lá com as suas divindades e eram para exaltar os seus deuses, e eles colocaram esses nomes nesses servos de Deus. Então, quando Deus mudava o nome de uma pessoa, indicava que estava mudando alguma coisa muito importante na vida dessas pessoas. Pedro teve um encontro com Jesus. Jesus o chamou para ser o seu discípulo. Esse nome era um nome que variava, que lembrava o nome de Simeão, nome bastante comum entre os israelitas, entre os judeus. Então Jesus disse para Simão: tu és Pedro. Agora o seu nome é Pedro. Tu és Pedro. Jesus, em João capítulo 1, versículo 42, no primeiro encontro de Jesus com Pedro, ele diz: o teu nome será mudado para Cefas, que significa o cascalho, fragmento da rocha, pedra. É um nome aramaico correspondente a Pedro, e no grego significa pedra, rocha ou cascalho. Então Deus mudou: tu és Pedro, o homem chamado Pedro. Tu és Pedro, o homem que foi escolhido por Jesus, o homem que Jesus trocou o seu nome, porque tinha um trabalho para que esse homem fizesse para ele. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Em segundo lugar, tu és Pedro, chamado por Jesus para deixar tudo e ser discípulo de Jesus. Pedro era pescador, parece ter sido o chefe daquela pescaria. Ele deixa tudo para seguir a Jesus. Tem muitas pessoas que estão tendo dificuldades, às vezes, de deixar até o vício, né? Simplesmente o hábito de fumar, o vício, né? O tabagismo, tem servido de obstáculo na vida de algumas pessoas que não querem deixar. E existem muitos outros vícios que prendem as pessoas
longe de Jesus, que não tomam uma decisão para seguir Jesus. Mas o homem chamado Pedro por Jesus foi chamado para deixar tudo e seguir Jesus. No capítulo 4, versículo 18 de Mateus. Imediatamente deixa tudo para seguir Jesus. E em Mateus 9, 27, ele fala disso: nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Que receberemos? E Jesus disse: olha, se alguém deixar casas, pai, mãe, filho, mulher, esposa, por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes nesta vida. Vai ser abençoado com a bênção plena. E no século vindouro, a vida eterna. E Pedro diz: nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que estiver deixando casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Vale a pena seguir a Jesus. Simão teve essa bênção de deixar tudo, deixar as suas atividades para se tornar um seguidor de Jesus. As promessas de Deus são grandes. Deus tem algo melhor, especial para nós. Em quarto lugar, tu és Pedro, o homem porta-voz de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus para dizer quem é Jesus. Muito mais do que João Batista, muito mais do que Elias, Jeremias ou um dos profetas, ele aponta para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um homem simples, mas o profeta que pôde falar pelo Espírito Santo e revelar quem é o Cristo. Está nos versículos 13 a 18 que lemos. Em quinto lugar, tu és Pedro, o homem crente, que é repreendido pelo Senhor por causa da sua fraqueza. O homem que na sua fraqueza, com boas intenções, amando o Cristo, o homem Cristo, Satanás entra na sua mente e esse homem dá ouvido a Satanás para dar mau testemunho, discordando da morte e sacrifício de Jesus Cristo. Depois de Pedro ter brilhado naquela resposta, que não foi ele quem deu a resposta, mas foi o Espírito Santo usando como um porta-voz, como um profeta de Deus, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora Pedro, pelo Espírito Santo, mostrando realmente quem é Jesus, e o assunto agora termina, o assunto de Pedro e entra de Jesus. Agora a conversa agora é sobre Jesus e sobre esta pedra. Quem é esse Cristo? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus foi falando, e foi tecendo comentários, falou sobre a igreja, falou sobre os dois reinos, o reino das trevas, o reino da luz, o reino da morte e o reino da vida. E quando ele falou sobre isso, ele disse: olha, eu vou morrer, serei executado como um criminoso lá na cruz. Aí nesse momento, o Pedro, homem, o Simão, olhou e pensou: poxa vida, o homem tanto Jesus, que conversa é essa? Jesus dizendo que vai morrer? Onde ficam as nossas esperanças? Como teremos um rei morto que veio para nos libertar?
Então a sua visão agora era uma visão terrena. E ele disse: olha, de jeito nenhum nós vamos permitir isso. Cheio de boas intenções. Demonstrou amor a Jesus, não querendo que o seu mestre viesse a morrer. E Satanás aproveitou sua fraqueza para que Pedro falasse isso. Mas a voz dos céus bradou com poder: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. O Espírito Santo usou aquele homem para profetizar uma grande verdade, para revelar um grande segredo que as pessoas não sabiam. Grandes mestres da religião judaica não sabiam quem era Jesus. As autoridades estavam confusas em relação a Jesus, mas viu que Jesus era um homem importante, um ser importante. Parecia ser um profeta, um homem que falava diferente, que as suas palavras eram doces e meigas. Jesus falava com poder e autoridade dos céus. O mesmo homem agora se deixa levar pela influência do inimigo, porque ele era fraco, ele era um homem, ele era crente, mas era fraco. Isso significa que Jesus é forte, é o Deus Todo-Poderoso. Nós somos falhos, irmãos. Mas Jesus repreendeu: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Quando Pedro fala essas palavras, que de modo algum nós vamos permitir, ele diz: eu estarei contigo até a morte. De jeito nenhum, olha, pode contar comigo, Jesus. Eu vou lutar para defender a sua vida. Mas Jesus havia dito e eles não perceberam. Parece que a mensagem, até Jesus dizer que ia ser crucificado, parou por aí. Mas Jesus disse mais: no terceiro dia eu vou ressuscitar. O inimigo faz isso com a gente. A gente vai ouvindo a mensagem da palavra de Deus, vai ouvindo a mensagem da palavra de Deus, mas tem um momento que às vezes a nossa mente se distrai, e o inimigo então aproveita esta oportunidade para lançar a sua semente daninha, para lançar dúvidas em nossas mentes. Jesus havia falado uma grande esperança para Israel: eu ressuscitarei no último dia, no terceiro dia, eu vou ressuscitar entre os mortos. O nosso Salvador estava dizendo que ele é dono da vida, ele é o autor da vida, que ele venceria e venceu a morte. Mas Pedro disse: de modo nenhum, eu vou contigo até a morte. E Jesus disse: você vai, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não vai ser preciso esperar nem o dia amanhecer, de madrugada mesmo. Você, homem fraco, homem sujeito às paixões, homem sujeito às dificuldades humanas, você vai me negar, vai ser que nem me conhece. Então, vamos adiante para ver o desfecho do que aconteceu com esse homem. Tu és Pedro, homem crente, que se destacava como discípulo de Jesus. Por isso ele era alvo da tentação. Quando a pessoa começa a destacar na obra de Deus, irmãos, o inimigo não gosta, ele fica preocupado, ele persegue a igreja. Jesus havia dito que as portas do inferno não prevaleceriam, não prevalecem contra o impacto poderoso do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Pedro começou sobressaindo, e o inimigo logo ficou na cola dele. Então, em Lucas, no capítulo 22, versículo 31 a 34, nós encontramos um relato de que Satanás pediu permissão a Jesus para cirandar a vida de Pedro. Mas Jesus intercede por ele, pedindo proteção de Deus sobre a sua vida. Cirandar. Cirandar é como a cozinheira que começa a escolher o feijão lá, descartando as pedrinhas, o feijão que não é bom, aquele caroço que está mofado. É cirandar, é analisar com detalhes, para encontrar defeito,
para impedir o avanço da obra de Deus na vida daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa. E Satanás então não teve como entrar para ser pediu permissão. Mas Jesus, sendo Deus homem, sabia pela sua onisciência. Ele disse: eu orei ao Pai, eu intercedi por você, Pedro, pedi proteção a Deus. Disse também o Senhor: Simão, Simão, esse Satanás nos pediu permissão para se andar você como trigo. Eu falei de feijão, você como sobrecinho de trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte de Cristo. Foi aí que Jesus disse: olha, digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje antes que 3 vezes me negue que me conheces. Jesus sabia, irmãos, que aquele homem era fraco, que aquele homem estava confiando demais em si mesmo. A autoconfiança levaria aquele homem a ser decepcionado com as suas propostas, com as suas promessas, e não poderia cumprir. Tu és Pedro, um homem que, mesmo diante do improvável, pôde confiar na palavra de Jesus e lançou as redes ao mar. Depois de uma pescaria frustrada, depois de ele exercer o seu conhecimento como pescador, conhecedor de cada detalhe daquelas águas, sendo perito em pesca, não pegou nada, noite toda cansado. E Jesus chega para ele, manda ele lançar a rede, ele questiona com base nas suas experiências. Sabia que não era o dia apropriado para a pescaria, que aquele dia já estava descartado, que não tinha jeito, não tinha como pegar peixe aqui. Mas ele confia na palavra de Deus, a palavra de Jesus. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Às vezes nós nos deparamos diante de uma situação embaraçosa. Às vezes nós enfrentamos uma barreira tão grande. Estamos em um barco quase indo a pique. Mas quando Deus fala conosco, através da sua palavra, folhamos a Bíblia, encontramos promessas de que vamos vencer, que vamos alcançar a paz. E confiando na palavra de Deus, a gente vai à frente, não desiste, vai à luta. Porque quem luta por nós é o Senhor. Então Pedro diz: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Jesus mandou, isso tem que fazer isso. Ele falou: vou lançar a rede. Jesus está mandando. Então veio um grande milagre. Depois do milagre recebido e a quantidade enorme de peixes no barco, vê Jesus como o Senhor. E naquele momento em diante, parece que ele lutava com uma vestimenta assim, à altura de poder se deparar diante do seu Salvador. Não sei como estava. Ele diz: Senhor. Ele reconhece a sua nudez e confessa ser um homem pecador. Não se sente digno de estar perto de Jesus. Ah, Senhor, eu não sou digno, afaste de mim, Senhor. Eu sou pecador. Que atitude maravilhosa de um homem falho, humano, sujeito às lutas e erros, chegar a esse ponto de reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, reconhecer o seu pecado, a sua maneira, a sua nudez, e dizer: Senhor, afasta-te de mim, eu não sou digno de ficar aqui perto do Senhor. O homem, mesmo diante do improvável, confia na palavra de Deus e reconhece os seus pecados. Nós sabemos que somos pecadores.
Pedro teve esta visão, esse conhecimento. O Pedro, o Simão, que agora é Pedro, Pedrinha, Brita, da grande obra de Deus, do grande patrimônio espiritual construído em todo o mundo para salvar a humanidade. E em oitavo lugar, tu és Pedro, o homem único no mundo, homem pecador, que andou sobre as águas. A gente lê o texto, né, na graça, a gente estava aprendendo muito sobre isso. O irmão dando estudo para nós. E ele falou: poxa vida, nós criticamos o Pedro que afundou. Quando Jesus andou sobre as águas, Pedro afundou, Pedro afundou. Mas o irmão falou: mas a gente esquece que Pedro também andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Ele disse: se tu és o Cristo, me mande que eu vá até o Senhor. E foi, Jesus veio. Mas no meio do caminho, Pedro afundou, era muito fundo aquilo ali. Aquilo ali era uma margem, ele é muito fundo, ele tem. É muito grande, né? Não sei quantos quilômetros, parece que é uns 14 quilômetros, a profundidade dele, no meio ali do mar. Jesus vai andando e Pedro vai até mostrar Jesus. Depois ele começou afundando e Jesus pega ele e passa pelo mesmo lugar onde ele tinha afundado e vai levando ele nos braços e socorre Jesus, socorre Pedro. Então, o homem que andou sobre as águas, ele foi ao encontro de Jesus, andando sobre as águas. Está em Mateus, capítulo 14, versículo 28. Pedro, tu és Pedro, um homem que não conhecia a si mesmo, e promete que não pode cumprir. Mateus 26, 33 ao 35. Promete ser fiel até a morte, promete ficar junto de Jesus, mesmo que todos o deixassem. E ignorou as palavras de Jesus que disseram que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Então, ele dormiu junto dos discípulos, quando Jesus estava em agonia, orando, e mandou que vigiassem e orassem. Pedro dormiu junto dos discípulos. No Getsemane, Pedro se mostrou emotivo, sanguíneo e autoconfiante, enfrentou e feriu o servo, o sumo sacerdote, dando um golpe mortal. Tirou a orelha, no outro texto diz que é um alvo, tirou a orelha do soldado. Era um homem preparadíssimo. E Pedro não quis cortar apenas a sua orelha, mas foi para arrancar a cabeça fora. Deu um golpe mortal naquele homem para defender Jesus. Mas cortou a orelha. O guarda do sumo sacerdote. O homem Pedro viu nesse momento Jesus manifestando a sua misericórdia, o seu amor. Jesus recebendo pecadores e amando as pessoas que estavam prendendo a ele mesmo. Jesus vai lá e cura o homem na presença de todos. Então, vemos que Pedro, um homem chamado Pedro, quando Jesus é preso, o medo apodera-se dele e Pedro segue a Jesus de longe. Tem muitas pessoas que, por alguma questão, algum problema, começam a se afastar do Senhor. E ele já havia dito: Senhor, para quem iremos nós? Quando todas as pessoas deixaram Jesus, João 6, capítulo 6. Para quem iremos nós? Quando Jesus disse para eles, lança um desafio: vocês querem me deixar também? Pode ir, vocês não são obrigados a ficar aqui. E Pedro toma a palavra, parece que era o líder do grupo: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos que tu és o Cristo. Ele havia dito isso: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse agora que seguia Jesus de longe. O medo apoderou-se dele. Era um homem medroso. Tinha qualidades, mas tinha também medo. Eu não sei qual seria o meu medo
diante de um exército poderoso que veio para prender Jesus e levá-lo à cruz. Eu posso até criticar o Pedro, mas eu acho que eu faria até pior. Porque ele tinha razão de ter medo. Ao ser reconhecido como seguidor de Jesus, é tomado de medo e nega Jesus, proferindo maldições. Não sei o que ele disse exatamente, mas creio que ele deve ter falado a língua daquelas pessoas que estavam mofando de Jesus, zombando de Jesus. Eu não conheço esse criminoso não, que é isso? Vocês estão me achando um cara de quê? Eu não conheço esse homem criminoso. Não começou a proferir maldições e com juramentos. Fez juramentos, irmãos, coisas terríveis que a palavra de Deus sempre vai fazer. Jesus havia dito para não chorar nem no cabelo da cabeça. Levou Jesus 3 vezes. Deve ter falado muito mal de Jesus. Não, que isso? Eu não conheço esse camarada não. Eu não conheço esse criminoso não, de jeito nenhum. Mas depois, irmãos, o homem chamado Pedro cai em si, irmãos, quando Jesus olha para ele. Diante disso tudo, ele pôde reconhecer que Jesus ama, Jesus o amava de todo o coração. E aí Pedro olha para Jesus e chora amargamente, reconhece os seus erros, chora amargamente quando Jesus olha para ele. Ele reconhece que errou contra Jesus. Lembra-se das palavras de Jesus que havia dito: você vai me negar. Porque Jesus sabia que Pedro era um homem medroso, mas também possuía um coração quebrantado. Chorou, irmãos. Precisamos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. A Bíblia diz que somos pecadores, irmãos. Às vezes olhamos o erro dos nossos irmãos que estão ao nosso redor, mas nós pecamos, nós erramos, e precisamos de disposição, reconhecimento, unção do Espírito Santo de Deus para reconhecer os nossos erros, porque Deus dá uma oportunidade a todos nós para recomeçar. Vamos começar de novo. Deus quer promover mudanças em nossas vidas. Então, no capítulo 16, versículo 25, ele lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que disseram: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. E o homem chamado Pedro foi um grande servo de Deus na defesa do Evangelho, que pôde proclamar o nome de Jesus, e Atos 2 está escrito a palavra dele santa, Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não está, que não fazem parte do cânon sagrado. Os historiadores registram que Pedro foi crucificado na cruz, e ele pediu que a sua crucificação fosse de cabeça para baixo, porque ele não sentia, ele sentia indigno de, mesmo morrendo na cruz, como Jesus morreu de cabeça para baixo. Isso os historiadores, a tradição traz para nós essas informações. Que Deus nos abençoe, que Deus possa a cada dia nos chamar pelo nome, um novo nome que nos dá, nome escrito nos céus, um nome que realmente representa mudança de vida, servo de Deus, propriedade exclusiva de Jesus. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, diz a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos do Senhor, somos de Jesus, porque Ele nos comprou com o seu sangue, deu a vida por nós e deu um novo nome a cada um de nós, nome escrito no livro da vida. Que Deus nos abençoe.
para que a mensagem da palavra de Deus fique intercalada em nossos corações. Que a graça de Deus se repose sobre a nossa vida, nossa família, nossos corações, a igreja do Senhor Jesus. E que Deus seja agradecido, o nome do Senhor Jesus seja exaltado, desde agora e para sempre. E a igreja diga amém. E de pé vamos orar ao nosso Deus.